Nesse vídeo, nós vamos continuar nosso estudo de distribuições condicionais em que a variável condicionante é discreta. Então, o objetivo aqui é fazer alguns comentários e estudar algumas propriedades adicionais. Lembrando que nós vimos no vídeo anterior que vale a seguinte expressão: a distribuição conjunta das variáveis aleatórias x e y se decompõe da seguinte maneira. Obviamente, essa expressão é válida se a variável aleatória y é do tipo discreto. Então, repetindo, o que essa fórmula está nos dizendo é que a distribuição conjunta das variáveis aleatórias x e y é unicamente determinada por um par formado pela distribuição condicional de x dada y e pela distribuição marginal de y. Está escondido nessa afirmação que, quando falamos a distribuição condicional de x dada y igual a um particular valor yzinho, de fato estamos nos referindo a uma coleção indexada pelos yzinhos de distribuições condicionais, certo? Para cada valor possível yzinho assumido pela variável aleatória yzão, eu tenho uma expressão para a distribuição condicional de x dado o valor daquela variável aleatória yzão. Tá? Eu esqueci, né, de complementar que isso está bem definido para qualquer subconjunto A contido na reta e B contido na reta. Quando eu digo qualquer, a gente faz aquela restrição de que sejam subconjuntos borelianos da reta, certo? Porque em R nós consideramos a sigma-álgebra de Borel. Notem, eu posso
escrever essa expressão da seguinte maneira. Somando em todos os possíveis valores de y, ou pelo menos indicando a soma em todos os possíveis valores de y, e colocando a restrição de que, na verdade, os valores y devem estar em B, dentro do somatório. E aqui fica a massa de probabilidade da variável aleatória y, certo? Então, definindo, vou usar o mesmo símbolo que utilizamos no vídeo anterior, mas agora eu estou definindo quem é a função eta. É simplesmente uma notação conveniente para exprimir a próxima igualdade. Obviamente eu estou definindo esta função eta. Em seu primeiro argumento ela toma subconjuntos da reta que sejam borelianos, e no seu segundo argumento ela toma números reais, certo? Eu poderia pensar que só me interessam, no segundo argumento, aqueles yzinhos que são valores possíveis da variável aleatória y, ou seja, yzinhos tais que essa massa de probabilidade aqui é estritamente positiva naquele yzinho. Com essa notação, nós obtemos o seguinte, que a probabilidade de x pertencer a A e y pertencer a B é igual à esperança de eta de A, e agora no segundo argumento eu vou compor com uma variável aleatória, aqui vai ficar y em B. Então esse é um dos casos em que algo que eu falo sempre nos meus cursos de probabilidade, esse é um dos casos em que isso revela a importância daquilo que eu falo. Né? O que eu falo? Que é impossível fazer probabilidade sem uma distinção cuidadosa entre letras maiúsculas e minúsculas, entre a sua caligrafia para letras maiúsculas e minúsculas. Por quê? Porque, para fins de discurso, os objetos y e x estão fixados aqui. Eu estou considerando, na largada, duas variáveis aleatórias e estou denotando-as por y e x. O resto que aparece aqui, yzinhos, xzinhos, nesse caso não tem, mas azões, bzões, são variáveis livres dentro daquilo que eu estou expondo, então eu posso mexê-las. Aqui eu introduzi uma função com dois argumentos. No primeiro argumento entram subconjuntos borelianos da reta, e no segundo argumento entram números reais. Todavia, eu posso tomar a função composta no segundo argumento, em que a composição é feita com a variável aleatória y, que também é uma função. Ou seja, o que eu quero dizer é, para cada ômega, eu tenho um valor da função essa daqui. Isso aqui é um mapa, cujo domínio é o espaço amostral, e cujo contradomínio é o conjunto dos números reais.
Se eu abrir a expressão para o eta em termos daquilo que eu defini, eu vou ficar com isso que está escrito do lado direito aqui. Essa é uma parte em que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque eu posso continuar abrindo as coisas. E nesse caso, eu vou obter essa expressão aqui. E agora, se eu quiser utilizar a notação extensiva, eu vou ter que tomar um cuidado, porque eu estou fixando um determinado ômegazinho. Então, eu vou ter que considerar um subconjunto do espaço amostral formado por outros pontos, não aquele que eu já fixei agora. Tudo isso está sendo dividido por essa probabilidade que está aqui. E, de novo, eu tenho que tomar o cuidado se eu for utilizar a notação extensiva. Em termos de notação, pode parecer um pouco confuso, é algo que a gente precisa se acostumar, mas o que está acontecendo é o seguinte: eu pego um determinado resultado ômegazinho, esse é um evento elementar no meu espaço amostral, e para esse ômegazinho tem um número real, y de ômegazinho, que é o valor associado pela variável aleatória y àquele resultado ômegazinho. Então o que eu estou dizendo é, isso aqui é um possível yzinho. Tudo que eu fiz daqui para baixo foi tomar o cuidado, ao passar da notação resumida para a notação extensiva, tomar o cuidado para não repetir o valor prefixado que eu tomei no espaço amostral. Então, formalmente, isso que está escrito aqui está correto, embora pareça um pouco confuso. O que a gente faz a seguir é introduzir um símbolo para essa variável aleatória aqui. Então, esse símbolo ele recebe um nome especial, e isso é feito da seguinte maneira. Nós tomamos duas variáveis aleatórias, onde y é discreta.
Aí a gente introduz, né, só estou repetindo aquilo que foi comentado anteriormente, a gente introduz esse símbolo provisoriamente para denotar essa probabilidade condicional de x pertencer a A, dado que y é igual a y. Para as contidos na reta que sejam borelianos e y reais, ou y em SY, para nós não vai fazer muita diferença. Definimos a distribuição, perdão, vou apagar para não gravar de novo aqui. Definimos a probabilidade condicional de x pertencer a A e aqui a ênfase é o seguinte, dada y, por, agora eu vou introduzir um símbolo que é novo, embora não pareça, porque depois da barrinha eu só vou colocar o y e eu não vou indicar qual particular valor está sendo assumido pela variável aleatória. Isso daqui simplesmente é aquela variável aleatória que nós introduzimos no slide anterior. Então, o que eu estou definindo é uma notação, bom, uma terminologia e uma notação para uma determinada variável aleatória, que corresponde a, para cada ômegazinho evento elementar no espaço amostral, associar o valor numérico probabilidade de x pertencer a A, dado que y é igual a y daquele ômegazinho que eu peguei lá no espaço amostral. Uma observação muito importante nessa definição, e é algo que a gente sabe por experiência, que quem está aprendendo essas noções demora um pouquinho para se acostumar, é o fato de que esse símbolo certo? Para cada A fixado, esse símbolo denota uma variável aleatória. De fato, a gente pode se indagar sobre a distribuição dessa variável aleatória. Então faz sentido escrever expressões do tipo probabilidade dessa variável aleatória pertencer a um determinado subconjunto, obviamente que estamos pensando em borelianos, pertencer a um determinado subconjunto B da reta. Então, por exemplo, temos que a probabilidade dessa variável aleatória
assumir um valor menor ou igual que alfa, pela definição, isso aqui é a probabilidade da minha eta de A y ser menor ou igual que um determinado alfa. E isso aqui nada mais é do que a esperança da função indicadora de eta de AY ser menor ou igual que alfa. Ora, me sinto autorizado a utilizar a Law of the Unconscious Statistician para reescrever isso aqui assim. Porque a variável aleatória que eu estou considerando é uma transformação de y. Por hora o A está parado. Nessa discussão o A está parado. Então isso aqui fica escrito dessa maneira. E aqui entra essa expressão aqui. E eu tenho que ponderar pela função massa de probabilidade marginal da variável aleatória y. Vamos então ver um exemplo que vai nos ajudar a esclarecer o que exatamente está acontecendo aqui com essa probabilidade condicional que é uma variável aleatória. Então, não há nenhuma razão para não continuarmos com o exemplo anterior, em que y tinha distribuição uniforme, discreta, em um conjunto formado por 4 objetos, que eu vou chamar de 1, 2, 3 e 4. Esse é meu SY. E em que x condicional no valor assumido por y tem distribuição binomial com parâmetros y e 1 meio. Ou seja, eu jogo um dado de 4 faces e dependendo, um dado equilibrado, né, de 4 faces, e dependendo do resultado desse lançamento, eu pego uma moeda e jogo tantas vezes quanto o número que eu obtive no lançamento do dado. Certo? Então, vamos fixar o conjunto A como sendo, vamos manter as coisas simples, A igual a 2. Temos o seguinte: a probabilidade de x pertencer a A, ou seja, de x ser igual a 2, dado que y é igual a y', isso daqui vai ser 0, se y' é igual a 1, vai ser 2, escolhe 2, 1 meio ao quadrado, se y' é igual a 2, vai ser, deixa eu aumentar aqui, vai ser 3, escolhe 2, 3, escolhe 2, 1 meio elevado na 2,
Se o yzinho é igual a 3, e por fim vai ser 4, escolhe 2, 1 meio na 2, se yzinho é igual a 4. Deixa só eu pensar se está certo aqui, né? É pzinho elevado a x, que é 2 vezes... então aqui na verdade tem que trocar o camarada do expoente. É sempre o valor de y, né? Então aqui era 2 mesmo, aqui é ao cubo, e aqui é na 4, certo? Vou só fazer uma nota aqui, porque a distribuição... Vamos usar outra letra aqui. A massa de probabilidade de uma binomial n, p, é assim, né? N escolhe z, daí eu vou pegar o pzinho na z, 1 menos pzinho na n menos z. Se for um meio, fica um meio aqui, e sobra o n. Então aqui a condicional, de fato, vou apagar aqui, a condicional, de fato, o valor de y está fazendo o papel de n, então o expoente ali é o yzinho. Tá? Então, ok. Então, isso daqui é 2 escolhe 2, que é 1 sobre 1 quarto. Aqui é 3 escolhe 2, vamos fazer a conta aqui, não temos perda nenhuma em fazê-lo. Aqui vai ter 2 fatorial e 3 menos 2 fatorial, vezes 1 oitavo. Então, fica 3 vezes 2 fatorial, corta, e aqui tem 1 fatorial. Então, o que sobra é 3 oitavos. E aqui nós temos 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 menos 2 fatorial. Então aqui, isso tudo vezes 1 16avos, certo? Então, me parece que aqui nós vamos ter 2 fatorial, que é 2, aqui também 2 fatorial, então embaixo temos 4. E em cima nós temos 4 vezes 3 fatorial, então o 4 desaparece, o que sobra é 3 16avos. Certo? Então, daqui segue que a probabilidade, agora sim, dessa variável aleatória assumir o valor 0 é a probabilidade de y ser igual a 1. Vou fazer os dois primeiros casos e depois vocês vão se convencer de que essa variável aleatória aqui tem distribuição uniforme no conjunto formado pelos números 0, 1 quarto, 3 oitavos e 3 16avos. Ali era 3 fatorial, né? Então na verdade é 6 16avos. X igual a 2, dada y. A probabilidade dessa variável aleatória assumir o valor 1, 1 quarto, desculpe, é precisamente a probabilidade do y ser igual a 2. Sendo assim, nós podemos concluir que
a variável aleatória essa daqui tem distribuição uniforme, discreta, no conjunto esse aqui, 0, 1/4, 3/8 e 6/16. Então esse é o S dessa variável aleatória ali. Eu vou escrever, né, a nossa notação permite, mas isso daqui não parece muito usual, certo? Ou seja, a massa de probabilidade dessa variável aleatória aqui vale 1/4 em cada um desses números aqui e vale 0 nos demais casos. Mais um comentário. Isso aqui é uma fórmula interessante aqui. Mais um comentário que vale a pena ter em mente, né? Em termos de coisas que a gente já viu, isso aqui segue diretamente, é apenas um caso particular, mas é conveniente vocês se acostumarem a fazer contas desse tipo, certo? Então eu estou calculando a função de distribuição acumulada conjunta de duas variáveis aleatórias, x e y, onde a y é discreta, mas tudo bem. Eu posso escrever isso como sendo a esperança condicional. Desculpa, a esperança de um produto entre a distribuição condicional de x, a probabilidade condicional de x ser menor ou igual que x, dada y, essa variável aleatória aqui, multiplicado por essa função indicadora aqui, essa Bernoulli aqui. E voltando a uma notação lei da probabilidade total, a gente fica com isso daqui. Então isso aqui está dentro daquela ideia de você escrever a distribuição conjunta de variáveis aleatórias em termos de uma marginal e uma condicional. Agora, ao invés de usar com total generalidade a distribuição em termos de subconjuntos da reta, a gente vai olhar para as funções de distribuição acumulada, que são objetos mais tratáveis. Então, isso aqui nada mais é do que a função de distribuição acumulada condicional do x, dado que y é igual a y'. A cota para a variável aleatória y, eu estou usando o número z, e aqui aparece a massa de probabilidade marginal da variável aleatória y, onde y é discreta, x é real, e z pode ser real, e não tem problema se eu pegar e plugar mais infinito ali,
Se eu plugar mais infinito no lugar de zzinho, eu fico com a função de distribuição acumulada marginal da variável aleatória x, e essa função indicadora aqui fica identicamente igual a 1. E daí o que está escrito, no caso particular em que zzinho é mais infinito, é que a marginal do x é a média ponderada das massas, das acumuladas condicionais de x dado yzinho, e os ponderadores são dados pela massa marginal da variável aleatória yzão. Um resultado importante é o seguinte: se eu tenho duas variáveis aleatórias, x e y, onde a y é discreta, então eu tenho um critério para independência em termos das distribuições, massas, etc., condicionais, que é o seguinte: então x e y são mutuamente independentes se e somente se qualquer uma das seguintes condições valer. Eu posso olhar, por exemplo, para a função de distribuição acumulada condicional do x dado y igual a yzinho. Isso tem que ser igual a marginal. E isso deve valer para todos os x e y reais. Se x também for discreta, assim, a massa de probabilidade condicional do x, dado que y é igual a yzinho, essa massa de probabilidade coincide com a marginal. Então, uma das maneiras de se averiguar independência entre variáveis aleatórias, que nós vimos anteriormente, era comparar a função, digamos, de distribuição acumulada conjunta e checar se essa conjunta podia ser expressa como produto das funções de distribuição acumulada marginais. Esse teorema está me dando outra maneira de fazer essa verificação. Eu não preciso ter a distribuição conjunta. Basta eu ter uma das marginais e uma condicional. Uma observação importante aqui é que, embora eu esteja sempre condicionando em y, no caso em que x é discreta, por enquanto, pelo menos,
é tudo simétrico, né? Eu poderia, por exemplo, substituir aqui pela condição em que a acumulada do y dado x é igual à acumulada marginal do y. Isso é a mesma coisa, né? É só os papéis exercidos por x e y na notação aqui que estão intercambiados. Então eu posso fazer isso aqui se x for também discreto, daí eu sei condicionar em x. E aqui a mesma coisa, né? Eu poderia, sem nenhum problema, olhar para a massa de probabilidade condicional de y dado x e checar se isso coincide com a função massa de probabilidade marginal da variável aleatória y. Esse é um resultado muito importante dentro dessa teoria de distribuições condicionais, etc. Ele vai reaparecer diversas vezes com outros teores, mas essencialmente a ideia fundamental é a que está sendo enunciada agora. Eu vou tomar duas variáveis aleatórias com a minha y sendo discreta. Eu vou pegar uma função, vou chamar de g aqui, que vai do plano na reta e eu vou tomar uma nova variável aleatória z como sendo essa g aplicada no ponto x, y. O que quer dizer, o valor da variável aleatória z num ponto ômega é a g aplicada à sua primeira coordenada no número real x de ômega e na sua segunda coordenada aplicada no número real y de ômega. Isso está definido para qualquer evento elementar do meu espaço amostral. Então, essa é a tese do teorema. A probabilidade de z pertencer a um subconjunto da reta qualquer, dado que y assumiu um particular valor, isso daqui é, por definição, a probabilidade de g de x, y pertencer a esse A, dado que y assumiu o valor y, e o que o teorema está me dizendo é isso daqui é a probabilidade de g de x, y pertencer a A, dado que y assumiu o valor y. Tá, vou anotar aqui então. Isso daqui é a definição, né, da z. E isso que está escrito aqui é o teorema propriamente dito. Então, se eu tenho uma variável aleatória que depende, ao menos parcialmente, do valor da variável aleatória y, quando eu condiciono em um evento no qual y assumiu um particular valor y, toda a dependência da variável aleatória z em y colapsa no valor particularmente assumido
por yzão. Então, como é que a gente enxerga que de fato isso vale? Assim. É só abrir as coisas e fazer as contas. Eu vou reescrever aquilo que estava ali antes, a probabilidade de zão pertencer a um subconjunto A da reta, dado que y assumiu o valor yzinho. Vou pular uma etapa, né? O que está no meio aqui é o slide anterior. Isso é a probabilidade de g de xão, yzão pertencer a A, interseção yzão igual a yzinho. Tudo isso sob a probabilidade de yzão ser igual a yzinho. Agora, se eu pego isso que está aqui e escrevo na notação extensiva, eu fico com isso. Então tem uma interseção aqui denotada por essa vírgula. Esse conjunto necessariamente pode ser expresso dessa maneira. Porque eu estou pegando aqueles eventos elementares nos quais a variável aleatória yzão vale um particular valor numérico yzinho. Então, daqui para cá, realmente nada foi feito. Substituindo, então vamos chamar isso aqui de equação Azinho. Segue o resultado. Então, no caso em que a y é discreta, realmente esse princípio da substituição ele é bem imediato. O legal é que ele vale no caso em que y é contínuo também. Mas nós ainda não chegamos lá. Em breve. Vamos ver um exemplo aqui, bem simplesinho. Vamos pegar uma variável aleatória discreta. E eu vou pegar uma g da reta na reta. O que seria um sejam, né? Definindo z como sendo a g de y, qual a distribuição condicional de z, dado que y assumiu um particular valor yzinho. Claro, no teorema a gente estava pensando numa g definida no plano, certo? Mas eu posso pensar que eu tenho uma g original definida no plano, mas que só depende da sua segunda coordenada. Então seria uma
G1 de xy é igual, é uma função que é constante em x, certo? Então, certamente esse exemplo está abarcado naquilo que o teorema enuncia. Bom, por uma z desse tipo, fica claro que ela deve ser uma variável aleatória degenerada condicionalmente no valor de y, porque digamos que y assumiu o valor 1. Então a variável aleatória z só pode assumir condicionalmente, no evento y igual a 1, só pode assumir o valor g de 1. De fato, a probabilidade de z ser igual a g de yzinho, dado que y é igual a yzinho, é igual à probabilidade de g de yzão ser igual a g de yzinho, dado que y é igual a yzinho. E isso é igual, pelo princípio da substituição, isso é igual à probabilidade de g de yzinho ser igual a g de yzinho, dado que y é igual a yzinho. E aqui eu tenho um valor numérico, aqui eu tenho outro valor numérico. Esse é um evento que não depende do resultado elementar no espaço amostral, ou seja, esse evento aqui é o ômega. Então, o que está dito aqui nesse exemplo é que uma variável aleatória, que é uma função unicamente determinada pelo valor de uma outra variável aleatória, essa nova variável aleatória, uma vez condicionada no valor daquela que a determina, passa a ser degenerada. Então, condicionalmente, g de yzão é uma variável aleatória degenerada. Um outro exemplo bem interessante, e ele vai voltar também a aparecer com outras caras mais adiante, é o seguinte. Vamos pegar x e y, variáveis aleatórias discretas. Então, a probabilidade dessa soma, que é discreta, assumir, em particular, o valor zzinho, pode se escrever assim. Já usando o princípio da substituição, o que está aqui, passando o yzinho para o outro lado, moralmente, é o seguinte, é a massa condicional do x dado y igual a yzinho, avaliada no ponto z menos y, multiplicado pela marginal da y. Então, isso que está escrito aqui pode ser chamado de convolução entre duas massas de probabilidade.
mas faz mais sentido falar nisso quando utilizar essa terminologia quando as variáveis aleatórias são independentes. Então vamos botar o caso particular, né? Se x e y são independentes, a gente tem a fórmula em que a massa de probabilidade dessa variável aleatória, x mais y, num ponto z, se exprime como a soma dos possíveis valores de y. Agora eu vou usar, bom, nessa passagem eu usei o princípio da substituição, e agora, para substituir isso por algo que eu vou colocar aqui, eu vou utilizar o outro teorema que me diz algo sobre independência. Ora, se x é independente de y, então a sua massa condicional coincide com a sua massa marginal. Então a gente fica com essa expressão aqui. Isso é um primeiro contato que vocês estão tendo com somas de variáveis aleatórias mutuamente independentes. Isso é bem geral. A função de distribuição dessas variáveis aleatórias desse tipo, qual tipo? Somas de variáveis independentes. Essas distribuições, nesse caso é uma massa, se escreve como uma convolução de massas de probabilidade marginais. Então, isso vai voltar, como eu já disse, vai voltar a aparecer no caso de variáveis aleatórias contínuas também. É uma expressão realmente bem elegante e extremamente útil no contexto de se estudar somas de variáveis aleatórias independentes. Vocês podem imaginar que isso tem alguma relação com o cálculo de médias amostrais, né? Tem uma soma de, digamos, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, e eu quero saber qual é a distribuição de probabilidade do x barra, né? X barra n, que é a soma dessas camaradas ali dividido por um número fixado. Bom, não vamos avançar muito, mas vocês podem intuir que esse tipo de expressão vai me auxiliar na hora de calcular a distribuição de um x barra n da vida. De fato, na área 2 da disciplina, a gente vai percorrer esse caminho com mais detalhe. Então, por esse vídeo era isso. Em seguida, vou disponibilizar o próximo vídeo e a gente se vê lá.